Mateus capítulo 2. Os irmãos estão terminando. Vamos lá, Mateus capítulo 2, do verso 1 até o verso 15. Acompanhe a leitura, em alguns momentos eu vou pedir você para me ajudar. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles aonde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, é porque te sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, com este relato, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me. Para quê? Para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente, que precedia até chegando, parou sobre onde estava o menino. Verso 10. Vendo eles a estrela, lê comigo. Verso 10 novamente. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Juntos, entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para que não voltarem à presença de Herodes, regressassem por outro lado o caminho à sua terra. Verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. O que disse? Toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Essa é a palavra do Senhor. Pedimos tua bênção e que o nosso coração seja esta terra boa, para que essa semente frutifique e cresça em o nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. No domingo passado eu falei da experiência de alguns pastores, ou que alguns pastores tiveram ao encontrar-se com aquele anjo que avisou a eles do nascimento do menino Jesus, do Filho de Deus. O que aconteceu quando aqueles pastores tiveram um encontro com aquele anjo, onde aquela luz brilhou e eles ficaram tremendamente apavorados? A palavra temor estava nos mostrando ali que eles estavam apavorados. O que aconteceu, a experiência que eles tiveram naquele momento, onde uma luz brilhara, e eles estavam reunidos ali, talvez trabalhando, cuidando das ovelhas, dos cordeiros, do rebanho. Uma luz brilha e uma voz vem, e o que eles viram? Esse brilho da glória de Deus. Versículo 9 lá de Lucas capítulo 2, você pode conferir isso em casa. O que mais aconteceu? Além deles verem aquele brilho da glória, eles ouviram a mensagem das boas novas. O
O que mais aconteceu além deles verem a glória brilhando, além deles ouvirem uma voz dizendo: eis que vos trago boas novas, eis que eu estou avisando a vocês, não tenham medo. Ele não estava trazendo uma mensagem de desespero para aqueles pastores, e nem estava tentando enganá-los, porque era até difícil enganar aqueles homens, mas a mensagem do anjo àqueles pastores era: não tenham medo, porque eu vos trago boas novas de salvação, eu vos trago coisas que talvez vocês estavam esperando há muitos anos, talvez vocês estivessem na expectativa de um novo rei reinar no lugar do que está, mas o rei dos céus, o prometido, eu vos trago, que ele está vindo, ele já está, podem ir. O que aconteceu? Eles creram. Eles não só viram a glória, eles não só ouviram a mensagem, eles creram na mensagem e foram conferir se o menino estava lá. Olha que coisa fascinante. O anjo prega, o anjo percebe que eles ouviram a voz, e o anjo percebe que eles creram na mensagem. E como eles podem testificar isso? Eles foram conferir se o menino estava lá de fato. E ele foi, no versículo 15 e 16 de Lucas 2, você pode conferir. E o que mais eles fizeram? Eles agora não só ouviram, eles não só ouviram, eles não só creram, eles começaram a falar do menino. A Bíblia fala que eles começaram a anunciar, a divulgar, eles fizeram uma divulgação, eles eram aqueles que faziam a propaganda: olha isso, que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o nome dele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. E o anjo me disse: não tenham medo, porque ele veio, ele é a promessa de Deus de salvação para todo Israel e para todos que creem. Essa mensagem que eles creram, ouviram e agora estavam divulgando, eles estavam falando. E como eles voltam para casa? Eles estavam apavorados ao verem a glória, e depois de verem a glória do céu na terra, que era o próprio Jesus, eles voltam para casa glorificando a Deus. Versículo 20, diz o texto que aqueles pastores deviam ter voltado para casa dizendo assim: meu Deus, para que eu vou ter medo agora? Nem de lobo que vem tentar roubar os meus cordeiros eu terei medo, porque o anjo me apareceu e disse: não tenha medo, porque o Messias chegou. Eu ouvi, criei, falei, e agora volto para minha casa louvando a Deus. Diga: é assim que eu vou voltar para minha casa hoje. Eu vou voltar para minha casa assim, louvando a Deus. Hoje, irmãos, eu quero falar de 4 personagens dentro desse texto, não só desses 4 personagens, porque assim como aqueles pastores, esses 4 personagens ouviram a mensagem também, ouviram dizer que um menino nasceu em Belém. Esses 4 personagens também ouviram que um menino havia vindo em Belém. A promessa de Belém de Judá seria completa quando aquele menino nascesse ali. Naquilo que Herodes tentou fazer, César Augusto tentou fazer em Lucas 2, que foi fazer um recenseamento, aquilo estava dentro de um propósito, de um cronograma de Deus, porque ele fez o recenseamento justamente na época que Maria estava grávida. Olha para mim, as coisas de Deus acontecem independente se os homens programam ou não, tentam impedir ou não. Quando Maria estava grávida, Deus disse assim: eu vou fazer com que César Augusto faça um recenseamento, para que minha filha, a bendita Maria, possa ir lá e ter o meu filho no mundo, para que o mundo não pereça por causa do pecado. Olha para mim, Deus tem todo o cronograma da nossa vida na palma das suas mãos. Tudo, irmãos, creia nisso. Não posso falar diferente, porque a mensagem do Natal é a mensagem de esperança. Tudo na sua vida está dentro dos propósitos de Deus. Uau, pastor, até os problemas que eu estou enfrentando? Sim, até os problemas que você está enfrentando. Pastor, até as lutas que eu estou agora, nesse momento, tentando me livrar delas, olha para mim, também, porque as lutas te fazem se aproximar-se de Deus com mais esperança e com mais convicção de que Ele vai te fazer mais sábio e mais forte através delas, irmãos. Essa mensagem em que esses homens recebem, teve reações, e 4 personagens tiveram 4 reações completamente diferentes. 3 deles estão em Mateus e 1 está em Lucas capítulo 2. A primeira reação que esses homens tiveram ao receber a mensagem foi que eles se apavoraram, e principalmente um homem chamado Herodes. Capítulo 2, olha o texto. Primeiro personagem, a primeira reação está em Herodes. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: tendo
ouvido. Leia comigo. Tendo. Está muito fraco, pode melhorar. Tendo. O que os pastores fizeram quando ouviram? Eles creram. Quando os pastores ouviram, lá em Lucas capítulo 2, eles creram no que ouviram, eles temeram a voz e a luz que brilhava, mas quando eles ouviram a mensagem, eles creram na mensagem, foram conferir a mensagem. Mas Herodes, quando ouviu, ele diz o texto o quê? Ouvindo isso, leia mais forte, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém, mais uma vez tendo ouvido. Versículo 13, desse mesmo capítulo, diz o texto: tendo eles partido, capítulo 2, verso 13, agora, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: desponte, toma o menino, a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise. Por quê? Porque Herodes há de procurar o menino para matar. A primeira reação deste homem quando encontra-se com essa notícia de que Jesus estava vindo, de que Jesus estava em Belém de Judá, foi o que, irmãos? Ele pergunta, ele se alarma, ele se sente tanto quanto com uma situação de risco no seu reinado. Por quê? Porque Herodes era um homem fraco. Além de ser um homem fraco, ele era um homem extremamente perigoso, um homem vingativo. Tanto que na história vai nos dizer que esse próprio rei Herodes, ele matou membros da sua família porque tinha medo que os membros da sua família o traíssem. Era um homem perverso, mas era um homem fraco. Era um homem perverso porque ele tinha poder, mas era um homem fraco porque ele não tinha capacidade de se manter no poder. Ele era perverso porque ele olhava para os membros da sua família e dizia assim: alguém da minha família vai me trair. Vamos fazer o seguinte, mata todo mundo. Ele matou os membros da sua família porque ele era perverso, mas ao mesmo tempo era um homem que não tinha capacidade de se manter no poder, porque ele não tinha uma herança para ser rei. Ele não podia estar ali. E a primeira coisa, quando ele ouve que havia um rei de Israel chegando, ele teme. Ele tem medo. Ele, peraí, eu não posso estar aqui, eu estou aqui por causa do poder. Eu estou aqui porque não tinha um rei. Mas quando ele soube que um rei viria, olha o que diz o texto, ainda no capítulo 2. Quando ele pergunta aos escribas, olha só. Então o que ele convoca? Os principais sacerdotes e escribas do povo, e indagava deles de onde é que o Cristo deveria nascer. Olha o que eles respondem. O que diz? Em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Mas ele não teme só em saber que o menino estava lá. Ele teme por causa da pergunta dos magos. Versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém de Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente de Jerusalém e perguntaram a Herodes. Perguntaram o quê? Onde está o recém-nascido? O que diz o texto? Rei dos judeus. Eu fico imaginando a cara de Herodes. Rei? Rei? Que rei? Onde está o Herodes, o rei dos judeus? Ele, rei, só tem eu aqui. Quando ele soube que o rei viria, ele pergunta aos escribas e os sacerdotes. E os sacerdotes dizem: de fato, as escrituras dizem que vem de Belém da Judéia. O que ele fez? Ele se alarmou, ele temeu. Meus irmãos, Herodes era um homem poderoso, mas fraco ao mesmo tempo. Herodes olhava para o nascimento de Jesus como uma ameaça para o seu governo. Era Jesus, o rei dos judeus, aquele que era prometido. Mas Herodes, um homem fraco, olhava para a promessa e para o nascimento de Jesus como uma ameaça para o seu reinado, para o seu governo. Herodes, alarmado com a notícia, mandou que matasse. Assim como ele ficou com medo de que alguém da sua família o traísse, ele pensou: bom, matar é comigo mesmo, mandar é comigo mesmo. Faz o seguinte, para que não haja nenhum risco quanto ao meu governo, mate todas as crianças.
poderoso, porém fraco. Por quê? Porque os magos disseram: aonde está o rei dos judeus? E ele pergunta aos escribas: ele de fato vem de Belém da Judeia. Então Herodes põe uma interrogação na sua cabeça e diz: como eu resolvi o problema da traição, eu vou resolver o problema desse rei. Manda matar. Mas Deus, diga comigo, Deus sempre se antecipa aos maus desígnios do coração do homem. Deus fala para José: José, pega teu filho, pega tua mulher, vai para o Egito, até que eu dê fim a Herodes. Irmãos, a reação de Herodes é uma amostra da reação de muitas pessoas hoje. A reação deste homem é a mesma que o mundo hoje tem a despeito do chamado advento, chamado vinda de Cristo, Natal, nascimento de Jesus. O mundo está olhando para Jesus como uma ameaça, não como um bem, não como uma salvação, não como um pastor, mas o mundo, assim como Herodes, olha para Jesus como uma ameaça. Capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo recomendando a Timóteo, seu filho na fé, dizendo: tu porém, meu irmão, nos últimos dias fique sabendo, homens se levantarão, arrogantes, egoístas, prepotentes, mais amantes do mundo do que amigos de Deus, homens roubadores, homens perversos, homens que não dão crédito à palavra de Deus, homens como Alexandre Latoeiro, que não só resistia a Paulo, mas à mensagem de Paulo. Irmãos, o mundo é como Herodes. As pessoas de duro coração são como Herodes. Elas acham que Jesus é uma ameaça para a sua vida. Ele pode me tirar aquilo que eu quero. Tem pessoas que não querem abrir mão do seu poder, porque se Jesus entrar na sua vida, Jesus vai desbancar todo o poder do ser humano, porque todo o poder só foi dado a quem? A Jesus. Os irmãos estão entendendo? O mundo hoje é justamente aquele que tem aquele mesmo sentimento de que Herodes teve. Ele acha que Jesus é uma ameaça. Tanto que existem alguns países que acham que a igreja é uma ameaça, que a igreja está quase sendo destruída, mas as portas do inferno não prevalecerão. Só que nós temos um segundo exemplo, um segundo personagem com uma segunda reação, que são os escribas. Diga, os escribas. Os escribas estavam lá, capítulo 2 ainda, verso 4 e 6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, o que ele fazia? Herodes indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Diz o texto: em Belém da Judeia. Responderam eles: porque assim está escrito. E versículo 6, é tu Belém Efrata, que és a menor, mas vai nascer um que é o guia, que vai apacentar o meu povo a Israel. Deixa eu te falar um pouquinho sobre esses escribas. Segundo personagem, segunda reação, quando eles ouvem a mensagem de Jesus, é que Herodes, ao perguntarem a ele: quem é Jesus? De onde ele vem? De fato ele virá? De onde é que está escrito isso? Irmãos, os escribas eram os homens de conhecimento. Eram homens que tinham muito conhecimento, conheciam a lei, sabia que o Messias nasceria em Belém. Diz o versículo 6, eles disseram: e tu Belém Efrata. Eles usam as escrituras. Olhe para mim, eles usaram a palavra de Deus, os conhecimentos que eles tinham sobre a lei, sobre a mensagem de que viria um Messias e que esse Messias nasceria em Belém. Eles sabiam de tudo, eles tinham conhecimento pleno. Escribas eram homens que tinham conhecimento, sabiam profundamente o desenrolar da história, de quando fora feita a primeira promessa e até mesmo onde essa promessa deveria nascer. Porém, contudo, entretanto, todavia, esses homens não foram transformados por essa palavra. Eles só tinham conhecimento, mas tinham um coração longe de Deus. Assim como Herodes, quando ouve a mensagem, e a primeira coisa que ele faz é: mande matar, porque isso aí é um perigo para o meu reino. Esses escribas, quando ouvem a mensagem, eles não creem na mensagem, mas conhecem a mensagem. Olha para mim, irmãos, há muita gente conhecedora da mensagem, mas não aplicam elas no seu coração.
Há muita gente que abrem as Escrituras e podem falar dela de Gênesis a Apocalipse, mas a mensagem não transformou o seu caráter, a mensagem não transformou a sua vida. Eles falam da verdade, mas vivem na mentira. Eles falam de uma luz, mas vivem em trevas. Eles falam do amor, mas vivem em guerra contra Deus, irmãos. A mensagem do Natal para Herodes foi o seguinte: isso é um perigo para mim. A mensagem do Natal, do nascimento de Jesus para os escribas foi o seguinte: bom, isso é para quem crê, nós não cremos, nós conhecemos a lei, mas não queremos saber da verdade. Irmãos, o mundo, assim como os escribas hoje, conhecem a verdade, mas vivem enganados, numa mentira. O mundo conhece o que a Bíblia fala sobre a luz, mas eles não creem na luz, estão vivendo uma vida nas trevas. O terceiro personagem não está contido aqui, eu coloquei ele aqui, porque tinha que ter esse terceiro personagem, porque esse terceiro personagem tem a ver com todo o programa de Mateus capítulo 2, porque eles estavam ali, foram para Belém da Judéia, como cumprir a palavra. Depois disso, ele sabe que Herodes vai mandar um homem para matá-los, os soldados para matá-los. Mas antes disso, eles estavam descendo a Jerusalém para quê? Para um recenseamento ou para uma festa. E era necessário que eles estivessem ali. Então, para estar ali, Mateus não colocou, mas Lucas colocou. Lucas capítulo 2, versículo 7. Mateus omite, mas Lucas coloca aqui para a nossa compreensão. Capítulo 2, versículo 7. E o terceiro personagem são os hospedeiros. Diga comigo, os hospedeiros. Primeiro quem foi, irmãos? Para ver se você está acordado. Ixi, quem foi o primeiro personagem? Quem falar certo vai ganhar uma caixa de bombom do Márcio. Márcio vai presentear com a caixa de bombom. Quem foi o primeiro? Primeiro personagem. Quem foi o segundo personagem? E o terceiro personagem, diga comigo, os hospedeiros. Diz o versículo 7 do capítulo 2 o seguinte: 6. Estando eles ali, aconteceu completarem os dias, e ela, quem? Maria, deu à luz a seu filho primogênito, e enfaixou e deitou numa... Leia comigo a última parte desse verso, bem forte. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Volte a Mateus capítulo 2 e deixe a sua Bíblia aberta lá. Eu quero falar dos hospedeiros, o terceiro personagem e a reação desse personagem quanto a esse momento áureo para o mundo. O nascimento de Jesus, irmãos, olhem para mim rapidamente. O nascimento de Jesus não foi um fato isolado em Jerusalém. O nascimento de Jesus mudou a história do mundo. Deixa eu dar um pulinho lá embaixo, depois eu volto. O nascimento de Jesus mudou a história do mundo. O nascimento de Jesus não foi um fato isolado, importante só para aquela nação. Jesus nasceu para eles, veio para o que era seu, João capítulo 1, mas os seus não o quiseram, rejeitaram, mas a todos quanto receberam. Portanto, o nascimento de Jesus foi um marco na história, foi a mudança de tudo no mundo, trouxe um impacto, olha para mim, político, trouxe um impacto intelectual, trouxe um impacto espiritual, trouxe um impacto político. Por quê? Porque eles queriam um governo poderoso. Por que trouxe um impacto também? Eu anotei aqui. Por que ele trouxe um impacto naquela questão política ou cultural? Porque eles queriam um rei que viesse como um grandioso e poderoso rei, cheio de honras. E Jesus, ao nascer numa manjedoura, trouxe um impacto cultural muito grande. Nós estávamos esperando um rei com honras, não deitado numa manjedoura. E necessitados de um lugar para o filho nascer, colocaram eles num estábulo. Não, eles queriam algo, e a vinda de Jesus trouxe um impacto cultural. Mas não trouxe só um impacto cultural, trouxe um impacto político, que eles queriam um governo poderoso. Eles queriam aquilo de Atos 1,6, eles perguntaram: Senhor,
será que esse é o tempo de que restaures o reino a Israel? Eles queriam alguém para governar Israel, para mudar o reino de Israel. Aí Jesus: não me compete vocês saberem tempos ou épocas, mas vocês receberão o poder do alto e serão cheios do Espírito Santo. Mas eles queriam também, sabe o quê? Alguma coisa melhor, alguma coisa espiritual. E o nascimento de Jesus trouxe não só culturalmente uma mudança, não só politicamente uma mudança, mas trouxe espiritualmente uma mudança total. Sabe como? Eles olharam e disseram: agora vem um Deus Todo-Poderoso, e Ele vem como forma de homem. Vem um Deus Santo, e Ele vem como um pecador sem pecado. Ele vem como um Senhor, e Ele se manifesta como um servo. O nascimento de Jesus, irmãos, trouxe um impacto para o mundo, porque eles esperavam uma coisa, e Jesus mostrou toda a sua glória de outra maneira. Ele não veio sentado num cavalo, cheio de anjos do seu lado, Ele veio deitado numa manjedoura. Ele não veio para governar e colocar um novo reino, Ele veio estabelecer bem-aventuranças. Ele veio trazer humildade aonde havia arrogância, Ele vai trazer mansidão aonde havia guerra, Ele veio trazer misericórdia aonde havia discórdia. E Ele veio estabelecer o seu reino aqui na terra. Por isso que o nascimento de Jesus é importante e marcou todo o mundo. Esses hospedeiros não tiveram noção de quem eles poderiam estar instalando. Se eu estivesse lá, eu iria falar para os hospedeiros: pode ceder o meu lugar para ele. Quantos fariam a mesma coisa? Mas vocês não estavam lá. Você não nasceu há 10 mil anos atrás. Os hospedeiros, eles olharam e simplesmente não estavam nem aí para uma grávida. Esses dias eu vi uma foto de um cara sentado, fingiu que estava dormindo no metrô, e tinha uma senhora grávida e o marido dela com um bebê no colo. Aí alguém escreveu assim, ironicamente, né? Dormindo, tá. Tipo assim, tá dormindo nada. Ele está simplesmente dizendo aqui, ó: não vou levantar daqui para você. Os hospedeiros, irmãos, estavam todos ocupados, as hospedarias, perdão, cheias. Não havia espaço para mais ninguém, nem para o Filho de Deus. Terceiro personagem, e a terceira reação foi a indiferença quanto à portadora do Filho de Deus. O mundo é indiferente quanto à mensagem que levamos para ele do Natal. O mundo é indiferente quando nós dizemos acerca do Natal, e quando dizemos, porque essa mensagem não é muito agradável de falar, é uma mensagem meio chata, pastor, dá até sono lhe ouvir. Eu sei que dá sono ouvir qualquer mensagem, mas eu vou lhe dizer uma coisa: aqueles hospedeiros deixaram de hospedar o pão da vida. Belém significa a casa do pão, e eles deixaram de hospedar o pão da vida. Os hospedeiros, irmãos, nem ao menos teve a sensibilidade para hospedar uma grávida. Eles não tiveram sensibilidade de olhar e falar assim: eu vou fazer isso pela senhora. Hoje, irmãos, pessoas estão ocupadas demais para hospedarem Jesus na sua vida. Como Herodes, elas estão preocupadas demais o que Jesus pode mudar na sua vida. Mas pastor, eu gosto muito do que eu faço. O que você faz é lícito? Pode ter certeza que Ele vai te apoiar. O que você faz é ilícito? Pode ter certeza, Ele não vai te apoiar. Para as pessoas não tirarem a mão do que estão fazendo e gostando, não querem colocar Jesus na sua vida e tentam tirá-lo de qualquer maneira. Assim como os escribas que sabem do que devem fazer, porém não fazem, assim são muitas pessoas. Assim como os hospedeiros que poderiam hospedar o Filho de Deus, eles não quiseram porque estavam ocupados demais, estavam cheios demais. Hoje pessoas estão ocupadas demais e cheias demais em sua vida para hospedarem o Filho de Deus. Só que nós temos o último personagem. Eu queria convidar os irmãos da música e os irmãos que vão nos ajudar a servir, para eu falar dos magos com vocês, rapidamente, verso 9 e 11, para finalizarmos. Diz assim: depois de ouvirem o rei, o que diz o texto? Partiram. E eis que a estrela, olha para mim, quem os escribas tinham? Dá uma olhadinha para mim rapidinho, depois você lê a sua Bíblia.
A quem os escribas tinham como uma referência para falar com Herodes? A palavra. Você sabe quem os magos tinham? Uma estrela. Eles deram valor ao que uma estrela estava direcionando eles a fazer, do que os próprios escribas tendo a palavra, que eles não deram valor. Meus irmãos, diz o texto: e chegando parou onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Verso 11, entrando na casa, viram o menino com Maria e sua mãe, prostraram-se e o adoraram, e abriram os tesouros e entregaram-lhes suas ofertas. Diga o quê? Ouro, incenso e mirra. A reação, irmãos, desses homens que vieram do Oriente, contrasta com aquilo que esses escribas fizeram, que estavam em Jerusalém. Isso mostra que as pessoas de fora, às vezes, valorizam mais do que as pessoas de casa. Nos mostra que os nossos valores precisam ser muito mais melhorados acerca da palavra de Deus, porque os de fora, às vezes, temem mais, ouvem mais, reverenciam mais do que muitos dos da casa. A reação dos que vieram do Oriente, foram guiados por uma estrela, foi muito diferente daqueles que foram guiados pela palavra e estavam em Jerusalém. Quero te dar um conselho nessa noite: obedeça a Deus, ouça os seus profetas e vocês prosperarão. Ouçam os seus profetas e vocês prosperarão. Os magos foram guiados por uma estrela e creram. Os escribas pela palavra e não creram. Os magos partiram ao encontro do menino. Os magos chegaram a Belém e prostraram-se. Os magos, quando chegaram, trouxeram uma oferta e abriram seus corações e tesouro, entregando ouro, incenso e mirra. Sabe o que acontece, irmãos? Precisamos fazer como os magos. Só tome minha atenção aqui enquanto os irmãos estão para te servir. Precisamos fazer como os magos do Oriente. Chegar até Jesus para adorá-lo, depositando o que temos de melhor no coração, nossos tesouros mais preciosos, nos pés daquele que veio para nos salvar. Essa é a aplicação que a gente faz. E a melhor oferta que Ele pode ter das nossas mãos é a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa obediência a Ele. Que você possa dizer amém.